Livro Aprenda a Viver como Filho do Rei, de Harold Hill. Capítulo 4. Como Sair do Pântano. Entre, disse meu amigo Ed, e então começou a explicar-me a realidade. Havíamos lido juntos as Escrituras Sagradas em várias oportunidades anteriores, mas nessa noite Ed foi muito pessoal. Disse-me que a razão pela qual podia sentir-se tão livre era o fato de ter seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, depois de confessados. Ed havia sido purificado. No passado, eu não gostava de ouvir falar do sangue de Jesus. Quando alguém mencionava a palavra pecado, eu sentia dores no estômago. Mas, nessa noite, estava tão desesperado que continuei ouvindo. Ed mostrou-me o versículo em João, em que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Anteriormente, eu fazia objeção a esse versículo, indagando: mas que diremos dos hindus, dos budistas e dos... Nessa noite, porém, foi como se Deus me interrompesse dizendo: esqueça-se deles. Que diremos de você? Ed perguntou-me: o que você pensa disso? Deseja receber Jesus segundo as condições dele, sem dar desculpas? Sentia-me suficientemente infeliz para dizer-lhe que sim, e se me lembro bem, orei nestes termos: Senhor Jesus, se realmente estás aqui, como meu amigo Ed crê que estás, por favor, torna-te uma realidade em mim neste instante. Não foi um convite importante, mas era tudo de que ele necessitava. Senti-me como se ele houvesse aberto, como se tivesse entrado em mim, como se eu tivesse fechado o meu interior e me houvesse ligado a uma fonte de energia, concedendo-me perfeita paz e lavando 45 anos de sordidez. Ele me fez saber que eu estava em boas relações com Deus para sempre e que tudo quanto esteve registrado contra mim havia desaparecido. Que todos os meus pecados estavam tão distantes quanto o Oriente dista do Ocidente, que ele os havia lançado ao mar do esquecimento e que no céu o mar já não existe. Assim era o que havia acontecido com meus pecados. Com todo o lodo que estivera ameaçando me tragar, eu estava perdoado. Quando eu era menino, morava no campo e geralmente fazia excursões com meu irmão. Havia um pântano a respeito do qual todos nos advertiam a não nos aproximar. Tinha lama, um tipo de areia movediça que, em vez de resistir ao movimento do corpo, tende a atrair o corpo para o fundo. Se alguém cair numa lama dessas e não houver ninguém que o ajude, afundará rapidamente. Visto que o pântano era a zona proibida, era natural que meu irmão e eu nos sentíssemos desafiados a explorá-lo totalmente. Certo dia, quando estávamos saltando pelos pântanos, escorreguei na lama e comecei a afundar. Teria naquele tempo 1 metro de altura, o que significava que dentro de meia hora, mais ou menos, morreria sufocado, afogado no pântano. Tudo o que restaria de mim seria um montinho na superfície daquela massa preta pegajosa. Estava aterrorizado com a ideia de morrer, tanto que nem mesmo podia chorar. Recentemente, o Senhor trouxe com vigor à minha memória todas as religiões, as filosofias e os cultos nos quais me havia envolvido em meus tempos de pagão, e mostrou-me o que podia oferecer quando eu me estava afundando na lama, que representava o pecado de minha vida. Confúcio disse: é melhor que você se mantenha afastado desses lugares, rapaz. E havendo-me dado esse conselho maravilhoso, continuou seu caminho e deixou que eu me afundasse. Buda declarou: que isto lhe sirva de lição, meu filho. E me afundei mais ainda. Eu havia sido budista e sabia que essas coisas tinham o propósito de
constituir-se em lições, de modo que, ao reencarnar-me na próxima vez, eu pudesse ter uma existência melhor. Maomé suspirou e disse: é a vontade de Alá, e eu continuava a afundar-me. A ciência cristã disse: é apenas um erro em seu pensamento. Em verdade, você não está em dificuldade alguma. O que acontece é que você está pensando erradamente. Eu havia sido adepto da ciência cristã, mas o pensar corretamente não havia curado minha embriaguez, de modo que me afundei ainda mais e já não me restavam muitos centímetros até ser totalmente coberto por essa lama. Os hindus disseram: que você tenha a melhor sorte na próxima reencarnação. Esta viagem, como pulga, não lhe fez bem. Na próxima vez, venha como mosca. O lodo sujo e preto continuava a tragar-me. O evolucionista disse: tudo o que você necessita é um pouco mais de tempo. O tempo cura todas as coisas, amigo. Porém, a cada minuto que passava, eu me encontrava em situação pior que antes. A yoga disse: transcenda seu problema. Eu tentara fazer isso. Havia me assentado e me dedicara à contemplação por tanto tempo que me aborrecera e estava afundado até a cintura. Os adeptos do unitarismo haviam dito: tudo que você tem de fazer é alcançar mais amor. Mas como um indivíduo sairá do pântano de lama pegajosa apenas com amor? Disse-me um adivinhador: consulte o zodíaco. As estrelas têm a resposta. Mas as estrelas não brilhavam nesse dia, e assim me afundei mais um pouco. Disse Darwin: trata-se da sobrevivência dos mais aptos. Se você for apto, sobreviverá. Era isso exatamente que eu temia. Ao afundar-me alguns centímetros mais, demonstrei minha inaptidão para qualquer coisa, exceto para ser sepultado vivo. Aristóteles sorriu-me e disse: meu filho, conhece-te a ti mesmo. Aí estava o problema. Eu me conhecia a mim mesmo, estava destinado ao fundo do pântano. Platão declarou: a resposta está na verdade. Busque simplesmente a verdade. Mas ele não estava falando da verdade tangível, uma verdade viva. E a verdade, segundo ele, significava que eu já estava para ser aniquilado. Zoroastro disse: use seu poder da vontade. Mas eu já havia usado o meu até a exaustão e de nada me havia servido. Eu estava perecendo. Disse-me um psiquiatra: não se sinta culpado. Tudo o que você necessita é sair e cometer mais pecado. Porém, estava escravizado de tal maneira que não havia como ir a parte alguma ou fazer qualquer coisa. Havia provado fronteiras espirituais, novo pensamento, rearmamento moral, Edgar Cayce e todos os outros. Nenhum deles me havia ajudado um mínimo sequer. Eu me afundava cada vez mais, até encontrar-me quase completamente perdido. Não havia religião nem filosofia que eu não houvesse experimentado. Todas pretendiam ser diferentes, mas eram todas a mesma coisa, inúteis, deixando-me em minha miserável, vazia, enfastiada, vã e hedionda condição de cadáver. Mas então aconteceu que Jesus passou por ali e disse-me: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Dá-me apenas a tua mão. Não discuti, apresentando argumentos tais como: e que diremos dos outros? Simplesmente dei-lhe a mão e ele a tomou entre as suas. Tirou-me da lama preta e imunda e colocou meus pés sobre a rocha inabalável e me lavou. Não foi exatamente Jesus que materialmente me tirou da lama nesse dia, quando eu era um rapazinho que quase morreu. Mas de algum modo, no último minuto, quando já não aguentava a respiração, porque o próximo fôlego seria o último, ele enviou 2 estranhos pelos bosques para me tirar do perigo.
Nunca soube o nome dessas pessoas. Nunca as tinha visto antes e nunca tornei a vê-las. Mas não ficaria surpreso se os homens que me tiraram fossem 2 anjos enviados para libertar o eleito de Deus. Porque eu tinha uma mãe cristã que me havia entregado a Jesus antes de eu nascer. No dia em que conheci pessoalmente, no dia em que ele me tirou da lama do pecado e me lavou completamente, eu havia deixado de ser o rapaz que andava explorando o pântano com meu irmão. Já era homem maduro que embarcava na maior aventura que qualquer pessoa de qualquer idade pode realizar. Começar a aprender a viver como filho do rei.